Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo de uma correção ali da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, a UBMEP. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil, aquele acordo nosso de começo de vídeo, né? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Beleza, pessoal? Então, como a gente falou aí, pessoal, a gente já fez ali o vídeo da correção do nível 1 da OBMEP de 2028 e agora a gente vai ali para a galera do nível 3. Por quê? Fora da ordem, pessoal. Porque o pessoal ali me pediu, né? A galera comentou, colocou ali nos comentários do vídeo anterior, a galera entrou em contato ali nas demais redes sociais nossas, e o pessoal pediu, professor, inverte a ordem. Tem como fazer primeiro do nível 3, que é a galera do ensino médio? Pessoal de primeira, segunda e terceira série. Claro que tem, né, pessoal? Aqui é como vocês vão apresentando ali as demandas, a gente vai trazendo para vocês. Então, primeiro ali a galera do nível 3, ok? Galera, mesmo esquema de sempre, né? Vamos voltar aqui para a gente conversar. Videozinho longo, fazendo ali várias questões, né? São 20 questões essa prova. Então, principalmente ali do nível 3, que é o maior nível, vão ter ali questões um pouco mais trabalhosas, mas acompanha com a gente aí. Ficou em dúvida em algum? Coloca nos comentários. Não ficou em dúvida? Coloca nos comentários. Você comentando ali, queira ou não, ajuda o algoritmo do YouTube a entender que você está gostando ali do nosso material. E é claro, né? Novamente, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, coloca aí nos grupos para ajudar a gente aumentando aqui o público para vocês, tá? E o material também. Então, sem muitas delongas, galera, vim aqui, escaneei nossas provinhas, tá? Essa daqui eu fiz a aplicação, então peguei ali ela já com as cores, mesmo esquema que a gente fez na outra, tá? Vamos dar aqui um zoom e vamos trabalhando questão por questão juntos, ok? Questãozinha de número 1. Mesma questão que caiu também nos outros níveis, né, pessoal? Falava lá o seguinte, olha lá. 5 cartões iguais A, B, C, D e E em forma de triângulo equilátero. Então, se esse cara é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, né? Todos os cartões têm esse formato. Foram colados em uma cartolina, um por vez. A figura mostra como ficaram esses cartões depois de colados, né? Tá aqui na nossa figurinha, beleza. Qual foi o terceiro cartão a ser colado? Então, olha lá, pessoal, o primeiro cartão a ser colado foi o cartão D, né, o nosso primeiro cartão ali, porque ele está abaixo de todos. Depois foi colocado o cartãozinho C, acima dele, já tampando uma parte. E em terceiro, cartãozinho B. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro gabarito, tá? Se quiser colocar a ordem ali, né, o outro foi o A e por último o E, beleza? Então aqui a gente mata já a primeira questão, já estava nas outras provas, então bem tranquilo o raciocínio. Questãozinha de número 2, galera, trabalhava o seguinte, olha lá. Ao passear pela cidade, em vez de pegar a avenida em linha reta, que liga os pontos A e B, então ao invés de fazer esse trajeto, João, muito doido ali, caminhou pelos quarteirões quadrados da cidade. Então João foi fazendo aqui esse espécie de zigue-zague. Por quê? João queria fazer um exercício a mais ali, né? Conforme indicado na figura, percorreu um total de 6 km. Então, ao fazer essa trajetória, ele percorreu 6 km. Questão ali, qual é a distância em linha reta entre os pontos A e B? E tá falando ali, galera, a nossa jogada é a seguinte, olha lá. Os quarteirões são quadrados. Então, se eu vier colocando letrinhas ali, se eu chamar esse lado de A, aqui também é A. Se esse cara é B, aqui também. Esse cara é C, esse também. D, E, F e G. Certo? Ao somar todos esses aí, galera, o caminho que ele foi fazendo, né? Já que os lados ali, ó, A mais A mais A. Então ele não vai andar ali 3A? E assim com os demais também, né? Então, mais 3B é o caminho que ele foi fazendo. Mais 3C, mais 3D, mais 3E, mais 3F, mais 3G. Isso é o caminho que ele fez. E o caminho que ele fez foi de 6 km, ok? A gente olhando aquilo ali com calma,
eu posso muito bem colocar esse 3 em evidência. E aí eu fico com A mais B mais C, D, E, F e G. Isso tem que ser 6. Beleza. Então, o que eu posso fazer ali, galera? Se eu quero fazer um caminho em linha reta, nota que o meu caminho em linha reta não seria ali A, B, C, D, E, F e G, porque são lados do meu quadrado? Seria, né? Para ter aquilo ali, a soma de A até G, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir toda a minha equação por 3. E aí eu vou ter aqui A mais B, C, D, E, F e G, essa soma, 6 dividido por 3 fica sendo 2. Ou seja, em linha reta, ele percorreria 2 km, letrinha B. B de bola, B de beleza. Arrebentou aí mais uma questão, ok? Dá aquela pausa, dá aquele print. Vamos continuar aqui para os demais, porque a provinha é bem extensa e tem alguns que vão dar mais trabalho aqui pra gente, tá? Questãozinha de número 3 falava o seguinte, olha lá comigo. João tem bolas e caixas numeradas. Ele colocou as bolas 1 e 2 na primeira caixa. Então vamos lá. Bolinha 1 e 2 está na primeira caixa. Bolinhas 3, 4 e 5 na segunda. As 6 e 7 na terceira. 8, 9 e 10 na quarta. E assim por diante. Ora colocando 2, ora colocando 3 bolas em caixas consecutivas. Então olha lá, ele foi variando, né? 2, 3, 2, 3. Vou escrever mais algumas ali, só pra gente ver como é que tá funcionando. Então a próxima teria 2, né? Seria a 11 e a 12. Próxima caixa, 13, 14 e 15. E assim sucessivamente. Em qual caixa, então aqui vai seguindo essa ideia, em qual caixa lá na frente eu vou ter a bola de número 2023? Galera, o que a gente pode visualizar aqui? O seguinte, olha lá. Sempre nas caixas que tem 3 bolas, eu tenho a de número 5. Ou múltiplos do 5. Então, ó, 5, 10, 15. Então, sempre está sendo nas bolas, nas caixas que tem múltiplos, né? Então, 5, 10, 15. Lá na frente, já que vai ser um múltiplo próximo de 2023, então aonde vai estar essa caixinha? Ela vai ser 2023, 2024, 2025, ok? Porque olha lá, aqui leva final 5, 3, 4. Leva final 5, 3 e 4 as unidades. Então, se leva final 5 as unidades, 3 e 4, ou seja, a 2023 está naquela caixa, que é o que nós queremos, ok? Agora, como que eu vou escrever a relação para achar em qual caixa que está aquilo ali? Nota o seguinte, a primeira vez que aparece aqui um múltiplo de 5, não é na caixa 2? Se eu faço ali 2, que é o número da caixa, vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. E aí o meu 5 está ali presente, ok? A outra caixa, que é a caixa 1, 2, 3, 4. Então, na caixa 4, o que eu faria? Caixa 4 vezes 5, já que é um múltiplo, 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, eu tenho aquele 10. Então, nota que eu estou fazendo o que aqui? Olha para o próximo. A caixa 4, 5, 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, tenho 30. Então, qual que é a ideia aqui? Eu estou pegando o número da caixa vezes 5, dividido por 2, eu tenho sempre o valor do múltiplo. Então, isso não vai ser diferente ali no nosso exercício. Qual é a caixa? Não sei, vou chamar de x vezes 5, dividido por 2, isso tem que dar 2025, ok? Vamos desenvolver esse carinha aqui, então. Então, o que vai ficar aquilo ali? 5x, que é igual 2025 vezes 2, 4.050. E aí, 4.050 dividido por 5, eu vou ter esse x valendo ali 810, ou seja, vai estar na caixinha de posição 810, nosso gabarito letrinha E, de eu consigo, eu arrebento, beleza? Lembrando, né, galera, a gente não vai enrolar, ficar voltando, ficou em dúvida, volte o vídeo ali, para dar tempo da gente fazer várias aqui, o vídeo não ficar tão comprido como já vai ficar.
Questãozinha aqui de número 4, falava a seguinte pra gente. Pura e simples, qual o valor da expressão? Existe o modo, né, suicida, o modo kamikaze, que seria fazer esse cálculo, né, multiplica, multiplica e subtrai. Só que isso daí ia levar muito tempo, né, pessoal? Nota aqui os números, ó, 20.235 vezes ele mesmo, 20.238, 20.232. São números próximos ao 20.235. Então, vou chamar esse 20.235 de x. 20.235 é o meu x. Então, não ficaria com x vezes x, que é x ao quadrado? 2038, concorda comigo que ele é a mesma coisa que eu fazer 2035 mais 3? E o 2032, ele não seria 2.000, quer dizer, 20.000, né? E o 20.000, vamos escrever ali de novo nossos valores. O 20.235 mais 3 não é o 20.238? Só que o 20.235 eu chamei de x. Então esse próximo aqui eu não posso escrever como x mais 3, certo? Assim como o 20.232, ele não é 20.235 menos 3, colocando nessa notação do x. Então não vai ser multiplicado aqui por x menos 3. Ficou mais amigável, né? Vamos fazer aquela distributiva ali. Eu vou ter x quadrado menos. Aqui não é... eu posso fazer ali o chuveirinho, mas é o produto da soma pela diferença, né? Isso daqui não é o primeiro valor ao quadrado menos o segundo ao quadrado, certo? Então, vou ter x ao quadrado menos x quadrado, menos com menos mais, 3 ao quadrado, 9. X quadrado vai embora com x quadrado para facilitar a nossa vida e eu já tenho o gabarito, olha lá. O valor da expressão é 9. Então, se você pegou, fez lá o caminho kamikaze, o caminho suicida, né? Pearl Harbor ali, você ia achar o mesmo gabarito, mas com muito mais tempo de cálculo. E isso a gente não tem na hora da prova, né, galera? Mudando para a próxima folha. Queira ou não, a primeira folha ali foi meio que um brinde ali, né, galera? Então, rolou aí umas questões bem tranquilas. Meu cachorro aqui deu um ataque aqui. Não se assustem. Voltando ali para nossa correção. Olha lá. Questãozinha de número 5 falava o seguinte. Vamos dar aqui aquele zoom esperto nela. Falava assim pra gente. Olha lá, questão de número 5. O que eu posso fazer? Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante 60. Então, ele tem essas duas cidades aí. Vamos colocar ali. Entre essas duas cidades, vamos colocá-las lá. Eu vou ter a cidade de Pirajuba, um pezinho aqui, e Quixajuba. Ok. Em uma estrada que passa por Arraial. Não sei se Arraial está mais à direita, mais à esquerda, no meio, né? Mas, enfim, coloque ele aí. Em alguma posição tem a cidade de Arraial. Tá. O que ele nos disse? Às 11 horas, o carro havia percorrido 1/4 da distância entre Pirajuba e Arraial. Ou seja, essa distância aqui eu dividi em 4 partes. E ele andou 1/4, ou seja, estaria aqui no primeiro ponto, né? Então aqui ele chegou às 11 horas. Beleza. Seguindo. Às 15 horas havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Então, de novo, dividi em 4 partes. Ele percorreu 3/4. Então aqui ele estaria às 15 horas. Certo. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Ou seja, as extremidades, né? O que a gente pode fazer em relação àquilo ali, galera? Como eu não sei essas distâncias, mas se eu dividir em partes iguais, eu vou chamar aqui essas partes de A, essas partes eu vou chamar de B. Ok? Certo. Então, o que eu posso escrever ali? Qual que é a relação que a gente tem? Eu tenho esse tamanho, né? Entre as 15 e as 11 horas, as 11 e as 15. Entre as 11 e as 15, olhando para A, eu não vou andar 3A. E olhando para B, eu não vou estar andando ali 3B, certo? Então, 3A mais 3B, isso é igual à diferença de horas. 15 menos 11, 4 horas ele levou para fazer esse percurso, né?
Então, se eu divido por 3, A mais B não vai ser 4 terços, né? 3 dividido por 3 é A, 3B dividido por 3 é B, 4 terços, ok? Guarda essa informação, certo? O que a gente vai fazer ali agora? Vou pegar esse cara e anotar aqui ao lado, tá, pessoal? Vou trazer aqui para o lado para a gente continuar a nossa questão. Alguns a gente vai precisar de mais espaço. Então, olha lá. O que eu vou olhar agora? Agora a minha distância total. A distância total não é 4A mais 4B, certo? Então eu vou ter aqui 4A mais 4B é toda a distância que a gente quer descobrir ali. É o tempo que ele vai levar para fazer isso, certo? Então, como que eu posso escrever essa relação de 4A mais 4B? Se eu estou multiplicando por 4 essas ideias aqui, não basta então fazer essa fração vezes 4? Então, 4 vezes 4 é 16 e 3 vezes 4, ele não vai ficar sendo ali, na verdade, vezes 4, a gente multiplica só o numerador, né? Então, 16 sobre 3, ok? Então, toda a minha distância ali em horas é isso. Mas, pegando o empréstimo ali da nossa amiga física, já que ele falou ali uma velocidade, que era 60 km por hora, a gente não sabe que velocidade é espaço dividido pelo tempo. A velocidade era de 60 km. O espaço percorrido, a gente sabe esse espaço? Não, a gente quer achar. Mas o tempo que ele levou para percorrer toda a distância, não foi 16 sobre 3? Então, só desenvolver aquilo ali, né? Então, a gente vai ter ali o seguinte. Vamos pegar aqui mais um pouquinho aqui para o lado. Depois a gente retorna. Então, multiplicando cruzado, né? Então, quem que é meu ΔS? Não vai ser 60 vezes 16 sobre 3? Divide ali, né? Ó, 60 por 3. 6 dividido por 3 é 2, então vai ficar 20. 20 vezes o 16, 320 quilômetros. Ok? Dá uma pausa, vou voltar ali para a gente pegar o nosso gabarito. 320 quilômetros, voltando ali à nossa questão, olha lá. 320, gabarito, letrinha D. Ok? Questãozinha aí, de certa forma, entre as tranquilas, tá? Vão ter aqui mais trabalhosas para a gente fazer. Dá uma pausa, volta o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar aí o canal a crescer cada vez mais para vocês, ok? Sempre lembra disso daí, né? Vai lá, senta o dedo no like e se inscreva no canal. Número 6, galera, falava o seguinte, olha lá. Seja x um número tal que deu essa equação de segundo grau e aí ele quer saber qual é o valor dessa expressão. Caminho que a maioria pode ter pego, pessoal, seria fazer o quê? Resolver aquela equação do segundo grau. Mas, se você pega para resolver aquela equação do segundo grau, ele não dá raízes exatas. Então, para pegar e substituir, daria muito trabalho, ok? Então, para não ter esse trabalho, além do que a gente já vai usar aqui no exercício, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali simplesmente e isolar. Eu vou pegar x², ele vai ser, então, 3x menos 1, ok? Eu só passei o 3x, o menos 3x mais 1 para o outro lado. E aí eu vou substituir isso na nossa expressão. Então, se eu tenho lá x², quem é x²? Lá da expressão. Agora eu vou colocar 3x menos 1. Mais 1 sobre o x², que é 3x menos 1. Tira o mínimo desse cara. O mínimo é o próprio 3x menos 1, dividido por 1, 3x menos 1. Uma coisa vezes ela mesma, eu vou ter 3x menos 1 ao quadrado. Mais 3x menos 1 dividido por 3x menos 1 é 1, vezes 1 ele mesmo, tá? Vamos continuar aqui do ladinho, porque aquela questão ali vai ser rápida, beleza? Vamos fazer aqui até um parênteses para esse cara e continuar a partir dali. Desenvolvendo o nosso quadrado, o quadrado da soma ali, né, galera? Então, eu posso fazer aquilo ali a mesma coisa que 3x mais 1 vezes 3x menos 1. Posso desenvolver dessa forma? Pode, né? Mais 1 que multiplica, quer dizer, aliás, que divide o 3x menos 1, ok? Pegando daquele ponto ali, o que a gente pode fazer? Ao fazer aquela multiplicação, né, multiplicando os termos ali, você poderia escrever dessa forma,
Você pode colocar os termos em evidência, poderia já desenvolver dali, quadrado do primeiro, enfim. Eu vou pegar já desenvolvendo, ok? Vou voltar aqui que aí facilita pra gente. Então, o primeiro termo ao quadrado seria 9x², menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6x, mais 1, mais aquele 1 que estava de fora. Tudo dividido por 3x menos 1. Então, eu não vou ter 9x² menos 6x mais 2. Só que, de novo, quem é x² que a gente chamou lá no começo? Eu já vou substituir, ok? Então, no lugar desse x², eu vou colocar 3x menos 1 menos 6x mais 2. Só que esse menos 6x mais 2 eu vou reescrevê-lo também. Tá? Vou colocar aqui na próxima linha. Então, 9 que multiplica 3x menos 1. Colocando ali em evidência, eu vou colocar menos 2 em evidência. Então, menos 6x dividido por menos 2 vai sobrar 3x. Mais 2 dividido por menos 2 sobra menos 1. Então, olha lá. Todo mundo tem 3x menos 1, todos os termos. Então, eu posso simplificar? Posso. E aqui a gente matou nossa questão, né? Sobrou apenas o quê? 9 menos 2. E 9 menos 2, 7. Nosso gabarito, letrinha A. Nossa, professor, complicado, trabalhoso, sim. Mas resolver a equação de segundo grau para depois substituir na expressão daria mais trabalho ainda, ok? Mesma ideia, dá aquela pausa, confere, volta a questão, que aí você olha os resultados, tá bom? Vamos de próxima, questãozinha de número 7. Falava assim: a área do polígono amarelo com vértices nos pontos quadriculados é 30 centímetros quadrados. Então, toda essa área é 30 centímetros quadrados. Beleza. Qual é a área em centímetros quadrados de cada quadradinho? Ou seja, eu quero a área de um quadradinho desse. Para ter a área desse quadradinho, eu tenho que achar o lado dele, né? Vou chamar esse lado de x, já que isso é um quadrado. O que eu posso fazer ali, galera? Eu posso dividir o nosso polígono amarelo, dividir esse cara em dois triângulos, tá? Eu vou ter aqui esse primeiro triângulo e o outro triângulo ali, tá? Vou deixar desenhado apenas dessa forma. Por quê? Se eu estou chamando o lado de x, qual que é a base desse cara aqui? Não fica sendo 2x? E qual que é a altura? Olha lá, 1, 2, 3, 3x, né? Então isso aqui eu vou chamar de figurinha 1. Então a área 1 vai ser o quê? Já que é um triângulo, base vezes altura dividido por 2, né? Minha base é 2x, a altura 3x sobre 2. Então minha área 1 vai ser 2 por 2, 3x². É a área do 1. Beleza? Olhando para o 2, o que é a base dele? A base dele fica sendo essa parte. Não são dois quadradinhos? Então fica sendo 2x. E a altura também é 2x. Então a área da outra figurinha vai ser 2x vezes 2x dividido por 2. Posso simplificar? 2x². Então a área total não é a área de vermelho mais a área de azul? Então 3x² mais 2x², 5x² é a área dessa figurinha, ok? Só que 5x², que é a área do polígono amarelo, não falou que seria 30? Então 5x² é igual a 30. Então nosso x² é 30 dividido por 5. x² vale 6. Nossa, professor, tem que achar a raiz de 6? Não, porque ele quer a área do quadradinho. E a área do quadradinho não é x vezes x, que é x²? E a gente já achou o x². x² é 6. Então eu já tenho o meu gabarito. Gabarito, letrinha E. Ok? Bem de boa, bem tranquilo. Certo? Agora a questãozinha número 8 vai nos dar um trabalho. Já vou adiantar desde agora. Vamos ter um trabalhinho aqui com essa questão. Então vamos lá, seguindo em frente. Miguel formou uma lista de 8 números obtidos preenchendo esses espaços da expressão abaixo com sinal de mais e de menos.
Então vem trocando ali, tá? Vamos colocar esses sinais de mais e menos. Eu vou montar essa lista aqui de 8 números. Então, vou pegar aqui no meu rascunho, eu vou colocar assim, ó. Primeiro, todo mundo positivo, então 1. Vou colocar aqui bem próximo aqui. Então vou colocar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Embaixo eu vou colocar 1 menos raiz de 2 mais raiz de 3. Tá? Vou dividir esses caras aqui, vou formar aqui uma divisão entre eles. Vamos ver se ele vai dar para colocar todos. Ok, o próximo, né, alternando ali sempre os sinais, vai ser, tanto faz a ordem, né? Vou colocar o inverso daquele cara ali, né? Então o oposto, menos 1, menos raiz de 2, menos raiz de 3. O oposto daquele cara ali, menos 1, mais raiz de 2, menos raiz de 3. Vou colocar aqui o próximo. Vamos colocar ali da mesma cor. A galera do toque depois aí nos comentários fala, professor, oh meu Deus. Vamos lá. Meu próximo eu vou colocar ali, sendo 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. E embaixo, 1 menos raiz de 2 menos raiz de 3. Ok? O próximo vai ser o seguinte. Vamos ali aumentar a nossa linha, né? O próximo vai colocar ali o seguinte, menos 1, menos raiz de 2, mais raiz de 3, e menos 1 mais raiz de 2, mais raiz de 3. Então, esses são os 8 números que ele citou lá, alternando os sinais, ok? Vou chamar esses caras aqui assim. Como esses dois primeiros são os opostos, eu vou chamar aqui todo mundo de A. Os outros aqui também são opostos, vou chamar de B, aqui de C e aqui de D. Os caras que são opostos entre si, ok? Por quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar ali A vezes A. E aí agora a nossa parte que vai começar a ficar trabalhosa, galera. Não se assuste, continha grande, tá? Alguns exercícios vão ser grandes, enquanto tem outros que a gente faz ali com facilidade, né? Então eu vou fazer ali A vezes A, ou seja, eu vou pegar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Para multiplicar com o próximo, eu vou multiplicar por menos 1, porque aí ele vai ficar idêntico, né? Ele volta a ser o mesmo, ó, 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Beleza? Certo. Vou multiplicar os próximos também, né? Porque ele falou ali, ó, qual é o produto desses 8 números? Ou seja, eu tenho que multiplicar todo mundo, multiplicar essa galera toda para achar o meu resultado. Então, trabalhoso, grande, vamos lá. Multiplicando agora o B, mesma ideia. Então, ó, 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. Como o outro é o oposto, então multiplicando por menos 1, eu tenho o mesmo número. 1 positivo, raiz de 2 positivo, raiz de 3 negativo. Ok. Pegando ali o C. Então, no meu C, eu vou ter o seguinte, olha lá. Para o C, eu vou ter ali os seguintes valores. 1 menos raiz de 2 mais raiz de 3. Novamente, multiplicando por menos 1, eu vou ter a mesma coisa. 1 menos raiz de 2 mais raiz de 3. Vou chegar para o ladinho aqui para pegar a visão de tudo, né? Deixa eu ver se aqui eu enquadro tudo assim. Deu? Beleza? Certo. Ainda tenho que multiplicar o D. Sim, então vou multiplicar aqui na linha de baixo. Meu Deus, que monstruosidade, né? 1 menos raiz de 2 menos raiz de 3, multiplicado por menos 1, que aí fica o mesmo número. 1 menos raiz de 2 menos raiz de 3. Tá? Passado o susto, galera, de se ver essa coisa monstruosa. Olha ali, se eu estou multiplicando os sinais de menos. Menos com menos não vai dar mais? E menos com menos não vai dar mais? Multiplicando 4 valores de menos 1? Ou seja, essa galera aí, a multiplicação de tudo isso vai dar positiva, certo? Todos esses sinais de menos 1 que eu tinha colocado, beleza? Vai ficar mais, vai ficar positivo. O que vai restar dessa salada? Agora eu multiplicando, ó. Olha só para os dois primeiros parênteses, esquece o restante. 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3,
multiplicado por ele mesmo. Então não é ele ao quadrado? Então eu vou ter 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Que multiplica os outros dois próximos também não são idênticos? Então, eu vou ter 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Os dois próximos também são idênticos, então vai ser 1 menos raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo. E, por fim, os dois últimos ali. 1 menos raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Método suicida, querer fazer chuveirinho ou resolver esses caras, né? Então a gente tem que tentar diminuir isso daqui, facilitar a nossa vida. Vamos lá. Vamos até esquecer o resto da questão, vamos focar só nisso aqui. Vamos ver que coisa feia que isso vai virar. Olha lá. Desenvolvendo isso daqui agora, galera. Se eu fosse aplicar ali, eu teria o quê? Eu vou fazer o seguinte, olha lá. Eu vou pegar aqui e colocar um sinal de menos em evidência. Como assim? Nesse termo, eu vou reescrever ele da seguinte forma, não é 1 menos, e aí eu inverto a ordem. Se eu coloco esse menos em evidência, até vamos escrever a notação correta, né? Aqui sendo uma chave. Então vai ficar 1 menos raiz de 3 mais raiz de 2. Ficaria desse jeito, né? Vamos inverter a ordem deles aqui. Ficaria isso? Eu tenho essa escrita, colocando ali um menos em evidência, entre esses caras. Posso fazer aquilo ali? Dá uma olhadinha na questão e comenta aí pra gente. Mais não, né? Menos aqui no meio, perdão. Peço pra galera pensar, mas eu escrevo errado, né? Raiz de 2 menos o raiz de 3, invertendo a ordem deles. Eu posso escrever eles dessa forma? Olha lá, vou escrever eles aqui de novo. Vamos reescrever, deixa eu pegar aqui na minha colinha. Vou colocar assim, 1 menos o raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. E esse cara ao quadrado. Juntando esses dois primeiros, eu posso ter isso? Por quê? Olha com calma lá comigo. Por que a gente vai ter isso? Aqui não é o produto, né? Eu estou fazendo isso daqui, ó, galera. O A menos B, ou seja, A mais B vezes A menos B, isso não é A quadrado menos B ao quadrado? Não é? Agora, olha para os dois primeiros parênteses com calma. Quem seria o meu A? É o 1. Quem seria o meu B? Esse raiz de 2 e o raiz de 3. Entre eles só não tem um sinalzinho que muda ali. Então, se eu coloco esse menos para fora, eu não tenho essa ideia de estar multiplicando os dois termos idênticos, certo? Então, eu ficaria com esse resultado. Professor, não consegui visualizar. Volta, olha com calma, beleza? Infelizmente, a gente não pode ficar muito tempo na questão para o vídeo não ficar muito extenso. Mesma coisa com os outros dois parênteses, galera. A gente vai ter o seguinte, olha lá. Eu vou ter 1 que vai multiplicar o menos de fora, e aí só vou inverter ali. Eu vou ter raiz de 2 menos o raiz de 3 ao quadrado, e esses caras ao quadrado também, tá? Desenvolvendo essa coisa aqui, agora a gente vai começar a ir para os caminhos dos finalmente, né? O que vai ficar isso daqui? Desenvolvendo só essa parte, eu vou desenvolver ele aqui do ladinho. O que é raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado? Quadrado do primeiro, então raiz de 2 ao quadrado é 2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, raiz de 6, mais raiz de 3 ao quadrado, que é 9. Né? Então 2 mais 9 não ficaria sendo 11, ok? Então a gente teria isso. Então, o que fica aqui dentro? Se seria 11, né? Lembrando que esse cara é negativo, tá? Então, o que eu vou ter ali? Então, eu vou ter 1 menos esse resultado, que vai ser lá, ó, 11 mais 2 raiz de 6 ao quadrado.
No outro, a mesma ideia, só que se é menos, né? Então a gente fica ali com 11 menos 2 raiz de 6 ao quadrado. Novamente, olha para os nossos termos. Não está sendo um positivo e um negativo, então eu não posso aplicar a mesma ideia, né? Com os valores ali. Tirando ali, a gente colocou aqui um quadrado que não tem mais, né? A gente já resolveu. Aí. Tirando esses parênteses, aqui não vai ficar 1 menos 11, não vai ficar menos 10. Menos 2 raiz de 6 ao quadrado. E do outro lado, menos 10 mais 2 raiz de 6 ao quadrado. Ficaria, né? Beleza. Ao desenvolver esses caras, pessoal, mesma ideia, né? Quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Então a gente vai ter ali o seguinte. Esses resultados nossos ali vai ficar, né? Vou pular a etapa aqui já para a gente ir para o nosso resultado, tá? Para não levar muito tempo, mas basta desenvolver. A gente vai ter ali o seguinte, 16 menos 24 ao quadrado, juntando essa galera. Isso aqui eu vou ter que dar menos 8 ao quadrado e menos 8 ao quadrado, 64, ok? Lembrando, né, pulei uma etapazinha aqui só para ir mais rápido. Então, sim, continha gigante, né, galera? Mas achamos nosso gabarito, 64, olha lá, letrinha A, como o gabarito dessa questão gigantesca, ok? Então, deu um certo trabalho ali, mas encontramos ali qual que era a nossa raiz. Então, vamos de próxima, olha lá. Próxima questãozinha. Vamos posicionar ela daqui. Essa daqui também já estava, né, essa número 9. Lembrando, essas anotações são de outras questões. Mas essa número 9 já estava, né, em outra prova. A gente faz ela aqui com facilidade. Essa daqui foi uma das que caiu nos 3 níveis. Falava assim, ó. As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas. Quando perguntada sobre suas idades, a criança de 8 anos foi a única que mentiu. Então, olha lá, as pessoas negando a idade. Então, se essa daqui está falando não é 8 a minha idade, essa tem 8 anos, certo? Então, a outra está falando a verdade. Você falou que a idade dela não é 9, esse aqui tem 7. Se essa aqui falou, não é 7, então a idade é 9. E ele nos perguntou a criança mais velha, essa com a prisiliazinha rosa, e a criança mais nova, que é o loirinho, nessa ordem. Então, gabarito, letrinha B, né? Para descansar daquela ali, uma questãozinha super light, né? Então, umas levam mais tempo, outras nem tanto. Vamos para a próxima questão, questão de número 10, chegando ali na metade da prova. Olha lá. Falava assim, que também caiu em outros níveis, né? Uma formiga inicialmente no vértice A, aqui embaixo. Inclusive, eu vou até apagar aqui as outras anotações, já que a gente já tirou o print, já deu aquela pausa, já resolveu, já foi, só para não se assustar. Anda sobre as linhas do quadriculado sempre para a direita e para cima até chegar no vértice B. Então, até chegar lá em cima. Ok. De quantas maneiras ela pode fazer isso? Então, a primeira coisa que você poderia ali fazer para agilizar. Nota que se eu divido ali o meu quadriculado traçado na diagonal, eu tenho uma simetria, ou seja, o que acontece nos 2 pontos de cima vai acontecer nos 2 pontos de baixo. Então, primeira ideia. Pensando nesses caminhos aí, para essa primeira bolinha, né? Eu só tenho um caminho, que é ir para cima e para a direita. É o único caminho. Então, caminho único. 1. Agora, para chegar nessa bolinha, vamos contar os caminhos para chegar ali. Lembrando que eu só posso ir para cima e para a direita. Então, eu tenho um caminho, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 caminhos. Então, para chegar até ali, eu tenho 6 caminhos. Agora, dali até chegar no B. Então, eu vou ter um caminho, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 6 para chegar até na bolinha, mais 6 para chegar no outro, eu multiplico, né? Princípio multiplicativo. Então, 6 vezes 6, 36. Então, um caminho da primeira bolinha, 36 da outra. Na parte de baixo acontece a mesma coisa. Um caminho para essa bolinha,
36 para a outra. Então, a gente vai ter 37 mais 37, 74 possibilidades. Gabarito, letrinha E. Fechamos aqui mais uma página, ok? Vamos de próxima folha, folha número 3 da prova, olha lá. Falava o seguinte ali, a primeira questão, questão de número 11. Os atletas André, Bruno e Carlos, essa galerinha correndo ali, correm sempre em uma velocidade constante. Em uma corrida de 100 metros, André deu a Bruno uma vantagem de 20 metros e eles chegaram juntos. Em uma corrida de 400 metros, Bruno deu a Carlos uma vantagem de 20 metros e eles chegaram juntos. Quantos metros de vantagem André deve dar a Carlos para que eles cheguem juntos em uma corrida de 800? Então, de novo, vamos pensar ali na ideia de velocidade, aquela definição. Vou resolver essa questão aqui no cantinho, tá? Questão de número 11. Olha lá. Primeira parte, ele falou, em uma corrida de 100 metros, André deu a Bruno uma vantagem de 20 metros. Então, velocidade do André é igual aos 100 metros sobre o tempo do André. Velocidade do Bruno é igual, já que ele teve ali a vantagem de 20 metros, então 80 metros, né? Porque o André deu a Bruno 20 metros. Então ele teve que correr só 20 metros. E o tempo do Bruno, beleza? Vamos multiplicar cruzado essa galera aqui. Então, velocidade do André vezes o tempo do André é igual a 100. Velocidade do Bruno vezes o tempo do Bruno é igual a 80. Não está na tela para vocês, mas eu já vou puxar ali. Olha lá. Vou diminuir aqui um pouco o zoom para ficar tudo isso na prova. Aí. Ok. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e dividir a do André pela do Bruno. Então, eu vou ficar com o seguinte. Velocidade do André, tempo do André, sobre velocidade do Bruno, tempo do Bruno. Isso é igual ao quê? A 100 para 80. Beleza? Então tá. O que eu fiquei com aquilo ali? Queira ou não, o tempo é o mesmo, porque eles chegaram juntos. Então, o tempo vai embora. Tira ali um zerinho, divide por 2 essa galera, a gente vai ficar com o quê? Eu vou ter que, né? Na verdade, não vou simplificar ali os valores. Vou deixar que aí para o final vai ficar mais tranquilo. Vou deixar ele dessa forma. Então, vou ter o que ali, multiplicando cruzado? Que 80 vezes a velocidade do André é igual a 100 vezes a velocidade do Bruno. Aqui eu não vou simplificar não, tá? Seguindo o mesmo raciocínio, eu vou encontrar ali agora os valores para outra parte da corrida, tá? Que eles falaram lá, a outra parte, que numa corrida de 400 metros, o Carlos deu 20 metros de distância, Bruno deu ao Carlos 20 metros, né? Então seria a mesma ideia, tá? Montando a mesma continha lá de cima e simplificando, a gente ficaria com o quê? Que 380 da velocidade do Bruno vai ser igual a 400 da velocidade do Carlos. Montando o mesmo cálculo, tá, galera? O mesmo caminho ali, a mesma proporção, mesmo esquema. Vamos dividir esses caras agora. Agora eu vou dividir esses dois resultados. O de verde com o do azul, tá? Então eu vou ter ali 380 da velocidade do Bruno é igual a 400 da velocidade do Carlos. Sobre, vou colocar ali Bruno com Bruno, né? Então 100 da velocidade do Bruno, ali do azul, certo? Vamos subir aqui. Estou escrevendo, vocês não estão vendo. Agora sim. Sobre a outra parte lá, que era a do André. Olha lá, 80 do André, lá no azulzinho. 80 da velocidade do André. Certo. Como a velocidade do Bruno é a mesma, né? Essa parte aqui vai embora, certo? Então, eu vou ficar com o que ali naquela parte? A gente vai ficar com... Tira ali, agora aqui posso, né, zerinhos para facilitar, zerinhos para facilitar, certo? Então, eu vou ficar com o seguinte, olha lá. Simplificando essa galera. 38 da velocidade do André é igual a 50 da velocidade do Carlos, ok? Simplificando ali as nossas frações, né? Simplificando ali... Vamos colocar aqui nossas simplificações, né?
O 8 por 8 ficou 1, 40 por 8 ficou 5. E aí 5 vezes 10, 50, 38 vezes 1, 38, tá? Vamos fazer ali o nosso passo a passo, sem pular muitas etapas, que dá tempo a gente fazer. E o que o exercício quer? Voltando lá na nossa pergunta, olha lá. Eu não quero para uma corrida de 800 metros, então para uma corrida de 800 metros, voltando aqui, para ter uma corrida de 800, basta multiplicar o 50 por 16, só que eu não multiplico só ele, né? Então aqui eu vou ter 800 com a velocidade do Carlos, só que aí 38 vezes 16 a gente vai ter 608, velocidade do André. E aí, aqui como a galera deu vantagem, então as operações são contrárias, né? Então isso daqui foi a distância de quem? A distância do André. Aqui foi a distância, 608, foi a distância do Carlos. Então, já que ele quer saber quantos quilômetros teve ali de vantagem, né? Quantos metros, então 800 menos o 608, a gente vai ter ali nossa resposta de 192, ok? 192, voltando lá na nossa questão, olha lá. 192, gabarito, letrinha E. Então, um pouquinho trabalhosa ali também, trabalhava um pouquinho com as ideias de física, né? Questãozinha de número 12, galera, falava o seguinte pra gente, olha lá. Vamos dar um zoom neles aqui. Aí, trazer esse cara pra cá, que eu escrevo do outro lado, caso precise. Na figura ABC, é um triângulo equilátero. Então, esse cara aqui, triângulo equilátero, e a circunferência menor é tangente a um dos lados, ok, do triângulo. E a circunferência maior, como indicado na figura ali, né? A região rosa, né, o roxinho ali mais escuro, é a que está dentro do círculo maior e a fora do círculo menor. Qual é a razão, né? Razão, ele sempre quer uma divisão, né, galera? Então, qual é a razão, qual é a divisão entre as áreas destacadas de azul e a área do rosa? Então, beleza. Se a gente pensar com calma ali, né, pessoal? A área do rosa nada mais vai ser do que como se fosse ali uma coroa circular, né? Eu vou ter π, πr ao quadrado, só que aí é o raio do grande menos o raio do pequeno. E a do azul? A do azul eu estou chamando de rzinho, então é só π rzinho ao quadrado. Vamos marcar ali na figura esses caras, né? Eu tenho ali o centro, o verdezinho não ficou legal, vamos ver se o preto fica. Preto, ok. Então tá, eu vou chamar aqui do centro da circunferência menor, então aqui eu tenho um Rzinho, aqui eu também tenho Rzinho, né? Imagina que esses caras ali estão alinhados, bonitinho, só pra gente não levar muito tempo. E eu vou chamar, vamos colocar ali, mais ou menos nesse ponto, e eu vou chamar aqui de Rzão, o raio da circunferência grande, ok? Se a gente olhar com calma ali, galera, na nossa figura, né? Vamos colocar ali da mesma cor. Aqui eu também tenho Rzinho. E aí eu posso olhar o seguinte, né? Essa distância entre B até o centro da menor. O diâmetro todo da grande, que é toda a distância, não é 2Rzão? Menos um Rzinho. Então, esse tamanho é 2Rzão menos Rzinho, ok? 2Rzão, que é o diâmetro de tudo, menos Rzinho, que é esse cara. O que sobra não é esse pedaço? Beleza. E ali a gente formou o quê? Aqui na parte de baixo, galera, olha lá. Eu formei um triângulo retângulo. Aonde? A hipotenusa dele é 2Rzão menos Rzinho. Esse cateto é Rzinho. E se isso daqui era um triângulo equilátero, tudo ali, então era 60, né? Aqui fica sendo a metade, então meu ângulo é de 30 graus, ok? A metade dele ali. O que eu posso aplicar ali? Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, não posso usar o seno? Então, seno de 30 graus, ele vai ser cateto oposto, que é o Rzinho,
sobre a hipotenusa, 2Rzão menos Rzinho, certo? Seno de 30 é meio. Então, meio Rzinho sobre 2Rzão menos Rzinho, multiplicando cruzado. 2Rzinho é igual a 2Rzão menos Rzinho. Ou seja, isolando aqui, é o Rzão. Esse menos R vai passar positivo, vai ficar 3R. E o 2 passa dividindo, ok? Então, achei uma expressão para o raio grande. Então, agora eu posso escrever ali fazendo a minha área. Então, vai ser π, que multiplica. Quem que é o Rzão? 3Rzinho sobre 2. E isso está ao quadrado, né? Vou colocar aqui um parênteses. 3Rzinho sobre 2 quadrado menos Rzinho quadrado. Tá. O nosso π vai ser 3 quadrado, 9, Rzinho ao quadrado, 2 quadrado, 4. Fazendo o MMC, né? 9Rzinho menos 4Rzinho, eu vou ter 5Rzinho ao quadrado sobre 4π. Essa é a área da parte rosa, ok? Porque da parte azul já está ali escrito. Então agora basta fazer a razão que ele quer. E a razão é entre a azul e a rosa. Então primeiro a azul, que é π sobre Rzinho ao quadrado, dividido por uma fração. Só que dividir por uma fração não é multiplicar pelo inverso? Então 4 sobre 5Rzinho ao quadrado π. Simplificações, né? Π vai embora com π, R quadrado com R quadrado, então sobrou o quê? 4/5. E aí, 4/5, nosso gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque, ok? Então aqui uma questãozinha que trabalhou legal ali, ideias de geometria, né, galera? Lembrando, você que ainda não é inscrito, vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aí um comentário, independente de qual ano que você é, teria feito essa prova toda, o que está achando das questões, como é que está sendo o trabalho disso daí, ok? Vamos de próxima? Questãozinha 13, falava lá assim. Como a gente já usou ali, vamos apagar esses caras aqui só para não poluir a nossa visão, ok? 13 falava o seguinte: a figura a seguir é formada por 4 quadrados. A medida do segmento destacado em vermelho é 2, beleza. Qual é a soma das áreas dos quadrados azuis? Então tá, se os azuis são quadrados, eu posso chamar. Eu vou chamar de 2A esses lados, tá? Então esse cara aqui é 2A, 2A. E o cara aqui embaixo de 2B. Aqui um pouco, agora aliás, eu já vou falar o porquê que eu estou chamando de o dobro. Pelo seguinte, galera. Como é que eu vou escrever essa parte aqui de cima, né? Como que eu posso escrever aquilo ali? Ele não fica sendo a metade com a metade do outro? Então não pode ser A mais B? E aí, já que esses caras são quadrados, aqui é A mais B, aqui também é A mais B. Por quê? Tudo ali é 2A mais 2B. Ali está sendo na metade, então A mais B e A mais B, certo? Para ficar fácil a nossa visualização. E olha esse pedacinho aqui dentro. Como que eu posso escrever ele? Novamente, um triângulo retângulo. Hipotenusa é 2. Aqui, A mais B. Esse pedacinho, eu vou escrever ele como? Como que eu posso escrever esse cara? Ele não vai ser a ideia de 2A mais 2B menos a parte de cima, que é o A mais B. Então vamos escrever isso. Olha aqui com calma. 2A mais 2B menos o A mais B, que é a parte de cima, né? Então tá bom. É o que fica sobrando ali dele. Então o que vai ficar isso daqui? 2A mais 2B menos A menos B. Então, esse cara aqui não fica sendo... na verdade, 2A menos 2B não, né? Perdão. Peguei ali valores demais. Só o 2B. Aí. Então, não vai ficar sendo aqui, ó, 2B menos B, ele fica B menos A. Então, esse carinha, B menos A, ok? Que é o 2B, que é esse pedaço todo, menos
o A mais B. O que sobra é aquele pedacinho que a gente queria, né? Peguei parte demais ali, mas agora foi. Então tá. Tenho o meu triângulo ali, vamos fazer Pitágoras nesse cara, né, tio Pete? Então, 2 quadrado, que é igual a B menos A quadrado, mais A mais B quadrado. Desenvolvendo esse cara aqui, então. Vamos lá. Eu vou ter 4, que é igual a B quadrado, menos 2AB, mais A quadrado. Desenvolvendo o outro, A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Simplificações. Menos 2AB com mais 2AB. Sobrou o que daquilo ali? 4, que é igual a B quadrado mais B quadrado, 2B quadrado. A quadrado mais A quadrado, 2A ao quadrado. Beleza. O que a gente quer? Eu quero a área da galera de azul. Qual que é a área desse de azul aqui? Vamos escrever até de amarelo. 2B vezes 2B, então não fica 4B ao quadrado? A área do outro azul, 2A vezes 2A, não fica 2A ao quadrado? As áreas? Para isso daqui virar 4, eu não tenho que multiplicar todo mundo por 2? Então eu vou ter 4 vezes 2, 8. 4b quadrado mais 4a quadrado. A soma das duas partes de azuis, né? Eu coloquei um 2, mas é um 4, né? Vamos arrumar ele ali. Falei uma coisa e escrevi outra. Aí. 4a quadrado. A soma das áreas deu 8. E 8, nosso gabarito, olha lá, letrinha D, de questãozinha detonada, tá? Sem muitos trabalhos ali, né? Vamos para a questão de número 14, ali no alto da folha. 14. Vamos apagar essa galera aqui, aumentar minha borracha. Aqui a gente vai fazer diretão, galera, sem cortes. Ok. Falava assim. Qual é a quantidade máxima de números distintos de 2 algarismos que se pode escrever? Então, de 2 algarismos, né? Para ter essa galera de 2 algarismos, primeira coisa, eu tenho o quê? Eu vou fazer o seguinte. De 2 algarismos são 99 menos 10 mais 1. Né? Que a gente está contando de quem? Do 10 até o 99, para ter esse total. Então é só fazer 99 menos 10 mais 1. Então eu tenho 90 valores. Ok. Só que o que ele quer? Ele quer sem que a soma de quaisquer dois deles seja 86. Então fica mais fácil a gente achar aqueles que a soma dá 86. Por exemplo, eu posso fazer 10 mais 76. Lembrando que tem que ser números diferentes, né? Então 10 mais 76 dá 86. Se eu faço 11 mais 75, também dá. Se eu faço ali 12 mais 74, também vai dar. Claro que eu não vou escrever todos, né, galera? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O último que dá certo, já que tem que ser números distintos, diferentes, vai ser 42 mais 44. Então, todos esses aqui são os números que a soma dá 86. Só que, do 42 até o 10, mesma ideia. 42 menos 10, né? Porque foram os primeiros que a gente usou ali, né? Então, 42 menos 10 mais 1. Não dá 33? Ou seja, eu tenho 33 valores que a soma dá 86. Né? Isso aqui é onde a soma é 86. Então, eu tenho 33 números distintos de 2 dígitos que a soma dá 86. O que o exercício pediu? Daqueles sem que a soma de quaisquer dois deles seja 86. Então, se eu tenho todos, que é 90, eu tenho aqueles que dá 86. Basta subtrair, né? Só fazer o 90 menos 33, a gente vai ter o nosso resultado, 57. Então, eu tenho 57 números de 2 dígitos distintos, onde a soma não dá 86. E 57, nosso gabarito, letrinha C. Tá? O que a gente fez aqui? Geralmente, coisas que acontecem na análise combinatória, né? Eu acho o nosso total, eu acho aquilo que eu não quero, porque ao subtrair, o que sobra é o resultado que a gente está procurando, certo? Questãozinha de número 15, galera. Vamos lá. Quase indo para as últimas.
Mais uma vez, vamos apagar essa bagunça toda, ok. Falou lá pra gente o seguinte, ó. A figura tem 8 lados de medida 10 centímetros e 4 lados de medidas 20 centímetros. 4 ângulos de 60, 4 de 90 e 4 de 300. A área da figura. Então, pessoal, caminhos vão ter vários, né? O que eu fiz aqui? Eu vou fechar essa figurinha aqui. Formando um quadrado. Formando aqui esse quadrilátero. Um quadrilátero, né? Vamos ver se os lados ali vão ser iguais ou não, ok? Então, eu quero, né, a área da figura. A gente quer a área dessa parte colorida. Vamos achar ela daqui a pouco. Quais são os lados que a gente tem aqui, né? Esse cara é um quadrado, porque ele falou ali, ó, tem lados medindo 10 e tem lados medindo 20, ok? Então, por exemplo, se eu ponho esse lado aqui sendo 10, né, 20 seria esse outro lado, ok? Então, sempre vou ter aqui, ó, 10, 20, 10, 20, 20 aqui, 10 aqui, 20 aqui. Tá. Então, temos isso daí. Beleza. Ok. Seguindo lá. Nota aqui, o que é a área colorida? Se eu faço, né? O que vai ser a minha ideia final? Pegar a área desse quadrado todo, chamar o lado dele, que eu ainda não sei quanto que é, né? De L. Então, a área, L ao quadrado, ok? Menos, nota comigo que se eu pego, isso aqui não são duas metades de triângulos, e são metades de triângulos equiláteros. Ou seja, se eu junto duas partes dessa, eu tenho um triângulo. Duas partes, outro triângulo. Então, eu tenho dois triângulos equiláteros. Então, menos 2 vezes a área do triângulo equilátero. Ok? Então, vai ser 2 vezes a área do triângulo equilátero, galera. Se lembrar lá, ajuda, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Vamos lá. O que eu preciso aqui nesses caras? Eu preciso de achar a altura desses triângulos, porque a altura acaba sendo essa outra parte para eu achar o lado do quadrado. E a altura em um triângulo equilátero, se a gente recordar lá, ele é L raiz de 3 sobre 2. Professor, não lembro. Vai lá e prova, né, galera? Faz o triângulo equilátero. Lembra que a altura divide os lados, divide a minha base ali em duas partes iguais. Então aqui eu ficaria com L sobre 2. Aplica Pitágoras ali que você vai achar aquela formulazinha, ok? Seguindo lá. Se a altura do triângulo, que vai ser aquele pedacinho de amarelo, é L raiz de 3 sobre 2, quanto que vai ser aquilo ali? O lado do nosso triângulo é 20. Então vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2, ou seja, a altura é 10 raiz de 3, que é esses pedacinhos amarelos, né? Agora, o lado do nosso quadrado, ele não fica sendo 10 mais 10 raiz de 3? Esse não é o lado do nosso quadrado? O lado dele ao quadrado é fazendo aquela área, certo? Menos, vou simplificar aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 2. O L, né, que é 10 mais 10 raiz de 3 ao quadrado, que é o lado, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, esse cara é o que a gente vai ter que desenvolver, ok? Lembrando ali os lados. Ah, não, o lado do triângulo é diferente, né, galera? Perdão. Lado do triângulo ali, vamos voltar. Deixa eu diminuir aqui minha borracha. O lado do triângulo é muito mais fácil, né? O lado do triângulo é 20, perdão. Vamos lá. Então, aqui fica sendo, vamos apagar esse cara todo aqui. O lado dele que é 20... ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Olha eu tentando dificultar a questão que é fácil, né? Desenvolvendo aquele quadrado ali, ó, 10 ao quadrado, 100, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 10 vezes 10, 100, vezes 2, 200, raiz de 3, mais 10 raiz de 3 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, vezes 3, 300. Ok. Menos 20 ao quadrado dá 400.
400 dividido por 2 vai dar 200 raiz de 3. Mais 200 raiz de 3 menos 200 raiz de 3. 100 mais 300, olha lá que coisa linda, 400 centímetros quadrados. 400 centímetros quadrados, nosso gabarito, letrinha D, de dei conta, de questãozinha detonada, ok? Aqui matamos mais uma das nossas questões. Vamos lá, galera, indo para as últimas, estamos acabando. Provinha grande, mas estamos acabando. Fiquem comigo até o final. E lembrando, né? Deixa eu até colocar aqui. Galera que ficou por aí, já vai lá. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Coloca um comentário, pessoal. Coloca assim, ó. Questão 16. Vai lá no comentário e coloca. Você que ficou até agora, vai lá nos comentários e coloca. Questão 16, ó, só escreve um 16 no comentário. Quem não está assistindo até agora não vai entender nada, vai ficar louco, vai ficar perdido. Pô, como assim 16, tá? Vai lá e coloca aí no comentário, 16. Vamos lá, questãozinha 16 falava assim pra gente. Considere o conjunto dos números primos, quer dizer, primos né, dos primeiros 17 inteiros positivos, ou seja, do 1 até o 17. Dois números desse conjunto são escolhidos de forma que o produto desses dois números seja igual à soma dos 15 números restantes. E aí, qual é o valor desse cara? Então tá. O que eu posso escrever? Eu posso escrever da seguinte forma. Se eu somo todo mundo, galera, 1 mais 2 mais 3, até mais 17. Somei todos, né? Só que eu somei aqueles dois números que eu não queria. Esses dois números que eu não queria, eu vou chamar de A e B. Então eu vou subtrair esses dois números A e B. Certo? A soma de todo mundo menos esses dois números que eu tirei é a soma dos 15 restantes. Isso tem que ser igual ao produto desses dois números, ou seja, A vezes B. Tá bom? Montamos uma equaçãozinha. Ao somar de 1 até 17, nós temos ali 153. Eu vou colocar o menos em evidência, vai ficar A mais B, que é igual a AB, certo? Então tá. Vou escrever da seguinte forma. Vou pegar esse A mais B que está negativo, passar para o outro lado positivo, só que eu vou inverter a ordem dessa galera. Então, A mais B mais AB, esse cara é igual a 153, certo? Mudando as ordens aqui, eu vou colocar A mais AB mais B igual a 153. Ai, botar de espirrar. Perdão, galera. Vamos lá. Seguindo. Let's go. Falava assim. Eu vou colocar ali, pessoal, o A em evidência. Então, colocando o A em evidência, não vai ficar 1 mais B? Ou B mais 1, né? Que é a mesma coisa, certo? Que bom seria se eu tivesse ali, para a gente poder somar, 1 mais 1 também, porque aí eu poderia colocar em evidência, né? Mas eu não tenho esse cara. Não tenho, mas eu posso colocar. Lembra que em uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, se eu somo 1 de um lado da igualdade, eu somo 1 do outro lado, que eu não altero essa igualdade. Para que escrever dessa forma, professor? Porque aí eu vou ficar com aquilo ali, ó. B mais 1 igual a 154, né? Propriedades lá das expressões, né, pessoal? Como é que eu vou colocar isso aqui em evidência? Os agrupamentos, né? Vai ser, isso aqui é a mesma coisa que B mais 1, que multiplica A mais 1. Né? Colocando esse cara aqui em evidência, sobra um termo dele. Então, isso é igual a 154. Ou seja, eu tenho dois valores multiplicando que dá 154. Vai lá no cantinho e fatora esse 154. Esse cara por 2, 77. Por 7, 11. Por 11, 1. Lembrando que são dois números ali que eu vou fazer o produto, né, galera? Então tá. Quero que o produto deles dê os 154. Produto de dois valores. Quem podem ser esses números, galera? Quais daqueles ali que eu posso pegar 2 para multiplicar e dar aquilo ali? Nota que se eu faço 7 vezes 11, dá 77, dá um valor muito grande, né? Então, agora se eu faço 2 vezes 7, que é 14. 14 vezes 11 não vai dar o 154? Já ficaram números menores. Ou seja, um desses parênteses tem que ser 14, um desses parênteses tem que ser o 11, porque ao multiplicar dá o 154, beleza? Tanto faz a ordem, tá? Não vai importar se inverter ali o 11 com 14. Então tá, se eu quero que dê 14 e eu estou somando mais 1,
Quanto que tem que ser o nosso B ali? Então o B concorda comigo que ele vai valer então 13, porque 3 mais 1 dá o 14, né? E o A concordam que vai ser 10, porque 10 mais 1 vai dar o 11? Então beleza. Achei o valor de A e B, tanto faz a ordem, por quê? O que eu quero no exercício? A gente quer A vezes B. Então não importa se eu trocar a ordem, né? 10 vezes 13 ou 13 vezes 10, isso aqui vai dar 130. E 130, para a gente ir para a última página, nosso gabarito, letrinha D, de dei conta, de questãozinha detonada, beleza? Vamos para a última, galera. Fiquem aí comigo, não me abandonem, vamos até o final, juntos, de mãos dadas. Olha lá, questão de número 17 falava o seguinte. Nas faces de um cubo estão escritos números inteiros positivos diferentes, entre os quais 1, 3 e 6, como na figura. O produto de números escritos em faces opostas é sempre o mesmo. Além disso, existem 3 faces diferentes nas quais os números escritos têm o produto igual a 98. Ou seja, se eu faço ali 1 vezes a face oposta, que eu não sei, 3 vezes a face oposta, que eu não sei, e 6 vezes a face oposta, que eu não sei, vou colocar letrinhas, ao multiplicar todos eles, tem que dar 98. Ideia bem similar ao exercício anterior, galera. Vai lá e fatora o seu 98, para a gente achar a ideia ali dos múltiplos, né? Por 2, esse cara dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, quais são ali as minhas opções? Se eu faço 7 vezes 7, dá 49. Só que não ficou legal, né? Por quê? Como é que eu vou achar ali valores? Tá muito alto. E também como é que eu vou achar valores ali para multiplicar o 6, o 3 para dar 49? Não tá legal. Então vou pegar ali 2 vezes 7, 14. Então quem são esses 3 números que eu posso utilizar? Vai ser o 14, daquela multiplicação, o 7 e o outro, o próprio 1, né? Porque o número multiplicado por ele mesmo sempre dá o mesmo resultado. Então, distribuindo nesses caras aqui. Se eu faço 6 vezes 7, não dá 42? Se eu faço 3 vezes 14, também dá 42? E se eu faço ali o 1 vezes 42, não vai dar o próprio 42, né? O número multiplicado por ele mesmo, ok? Todo mundo deu 42, certo? E aí ele falou, os múltiplos, né? O produto igual dessa galera, dos números escritos, tem que dar 98. E todos eles dá 98. Então, qual é o maior valor, né? Que ele perguntou ali, ó. Qual o maior número que aparece em alguma das faces do cubo? O maior valor que apareceu, entre 7, 14 e 42, é o 42. Gabarito, então, letrinha E. Ok? Tranquila aí essa questão, né? Vamos de próxima. Questão 18. Super direta também, galera. Falava assim, ó. As últimas aqui o pessoal deu uma maneirada depois das outras grandes. Falava assim. Em um teatro, 5 garotos e 5 garotas escolheram aleatoriamente seus lugares em uma fila com exatamente 10 cadeiras, igual tá na foto. Dado que as 5 garotas estão em 5 cadeiras adjacentes, ou seja, cadeiras próximas, então eu vou colocar assim, ó. Os garotos eu vou marcar de verde. E as garotas eu vou marcar de azul. Ok? Então elas têm que sentar próximas. Então 1, 2, 3, 4, 5. As meninas sentaram. Então, e aí ele falou, qual a probabilidade de que os 5 garotos também estejam em 5 cadeiras adjacentes? Então, um resultado que pode acontecer não é esse aqui? Que eu acabei de desenhar, é um resultado que dá certo, né? Só que eu não posso inverter, colocar, deixa eu aumentar aqui minha borracha, colocar os garotos em uma ponta e as garotas na outra ponta? Sim, né? Pode acontecer. Então eu tenho 2 resultados favoráveis, né? Lembra sempre que probabilidade é casos favoráveis, os resultados que a gente quer que aconteça sob casos possíveis. Os únicos favoráveis deles ficarem todos os meninos juntos, todas as meninas juntas, são esses 2, né? Da forma que eu risquei ou ao contrário. Agora, quais são as possibilidades, galera?
Além dessas duas que eu já risquei, eu não posso ter, né? Pensando nas garotas. Eu começo colocando a partir desse ponto. Então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 garotas. E os meninos, só que eles estão espalhados, né? Então a partir da segunda cadeira. Então já foram 3 opções. Depois, a partir da terceira, 1, 2, 3, 4, 5 meninas. 4 opções. A partir da próxima, 1, 2, 3, 4, 5. A partir da próxima, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no total não são 6 possibilidades, só que dessas 6 possibilidades, apenas 2 aconteceu, de estar todos os meninos juntos e todas as meninas juntas, certo? Deixa eu riscar ali. Então, simplificando, né, esses carinhas aqui, a gente vai ter 1/3. E aí, 1/3, letrinha C, ok? Ideia base de probabilidade, né, galera? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Vamos lá para a penúltima questão, galera. Estamos chegando. Questão 19, falava lá assim. Olha lá comigo. Uma tira retangular tem um comprimento A, igual está na figura, e largura B. Beleza. Continuando ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na gravação. Tá tudo ok? Seguindo lá. Ao dobrar a tira, a sobreposição de suas pontas formou um quadrado de lado B, igual está na figura. E o resultado da dobra foi um pentágono, igual na figurinha de baixo, sem nenhum buraco no centro, como indicado nas figuras. Qual é a razão entre A e B? Então ele quer que a gente monte essa razão. O que a gente pode rabiscar ali, galera? Eu posso ter o seguinte, olha lá. Eu posso montar esses caras da seguinte forma. Queira ou não, se ali são quadrados, né? Se o lado dele ali é B, esse cara aqui também é B. E aqui fica sendo a diagonal do meu quadrado. A diagonal é L raiz de 2, ou seja, esse pedacinho é B raiz de 2. Beleza. O que mais que nós temos? Eu posso olhar ali o seguinte, se ali é B raiz de 2, pro lado ali, eu posso olhar o seguinte. Aqui também vale B, porque veio de outro quadrado. Aqui também é B raiz de 2. Tá? Então, aquela parte de cima ali, eu tenho 2B. B mais B aqui, né? Eu tenho 2B. Se ali é 2B, esse pedacinho aqui também é 2B. Beleza. Nessa visualização, galera, o que eu posso montar ali? O seguinte, que B raiz de 2 mais 2B, né? Essas partes aqui, ó. B raiz de 2 mais 2B não é igual a A sobre 2? Essa é a conta que a gente vai montar. B raiz de 2 mais 2B é igual a A sobre 2, ok? Aquelas medidinhas ali, certo? Então, colocando B em evidência, eu vou ter raiz de 2 mais 2, que é igual a A sobre 2. Qual é a razão que eu quero? Não é A sobre B? Então, vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar A sobre o B, multiplicando cruzado, é igual a 2, que multiplica raiz de 2 mais 2. Né? Pode estar nessa ordem ou pode estar trocado. Vamos olhar ali nos nossos itens agora. Olha lá. Item B, né? Ele só mudou a ordem de escrever esses caras. A sobre B ele é igual a 2, que multiplica 2 mais raiz de 2. Só está invertido. Letrinha B, penúltima questão. Vamos para a última. Se liga lá. Última questãozinha. Prova gigante, mas estamos acabando. Então, olha lá. Em um torneio de tênis, cada jogador foi escalado para jogar contra cada um dos seus outros jogadores, uma única vez. Entretanto, durante o evento, 3 jogadores desistiram do torneio. Sabemos que cada um dos desistentes jogou 2 partidas. Se o torneio teve exatamente 50 jogos, quantos jogadores começaram o torneio? Então tá. Então, o que eu posso pensar aqui, galera? Um caminho para se fazer. E até fica de dica aí, né? Não só para Olimpíadas, mas vestibulares, simulados, questões objetivas no geral. Use o gabarito a seu favor. Não usei em nenhum momento na prova, então agora vai ser essa dica. Então, eu vou testar. Por exemplo, se fossem 10 jogadores, como é que ficaria?
Pensando ali na letra A, né? Com os 10 jogadores. Se tiveram 3 existentes, a ideia aqui não é 7 jogando mais os 3 que desistiram. Desses 7 que jogaram, o jogo é de 2 em 2, né? Então a combinação de 7 tomados 2 a 2. Fazendo essa combinação, né? Anotando ali ao lado. Pode montar a forma da combinação, mas as dicas que a gente tem aqui no canal, né? 7, se eu quero tomar de 2 em 2, 7 vezes 6, usa 2 valores, e embaixo 2 fatorial, 2 vezes 1, mais aquele 3, tá? E ali simplificando, 2 por 2 é 1, aqui é 3, 7 vezes 3, 21, mais 3, essa galera teria 24 jogos, ok? Fazendo o mesmo para os demais, tá, galera? Não vou montar todos, mas o B, que são 11. Então você teria a mesma coisa, né? Teria ali, para dar os 11 ali, você teria ali 8 mais 3, faria o cálculo. Eu vou colocar aqui só os resultados, ok? Para a gente ganhar tempo. Na letra B, teria 34 jogos. Na letra C, 42. Na letra D, com os 13 jogadores, esse eu vou escrever. Ó, são 13 jogadores. Então, não é 10 mais 3, combinação do 10 tomado 2 a 2. 10 vezes 9, 2 valores, 2 vezes 1. Né? Vamos tirar um pouquinho do zoom ali, que eu cortei de novo um pouquinho do resultado. Olha lá. Agora sim. Simplifica esses caras, né? 5 vezes 9 ali, a gente tem 45, mais 6, 51. Então, se eu fizesse para 14 jogadores, ia passar mais ainda. Mas, professor, foram 50 jogos exatamente. Ok. Mas em todos aqui, galera, o que está acontecendo com essa segunda parte, né? O que está rolando com essa segunda parte que a gente está somando eles ali? Né? O que aconteceu com aqueles valores ali? Deixa eu escrever aqui o da letra E também. Como é que eles ficaram ali? O da letra E, que são 14. Então não ficaria ali dos 14 jogadores. Vamos escrever eles aqui. Então não seria 11 mais 3, combinação do 11. Como é que esse cara vai ficar? 11 vezes 12 sobre 2 vezes 1. Mais aqueles 3, né? Simplifica, fica 6, ficaria 66, só para ver que passou, né? 66 mais 3, já deu um monte, né? 66 mais 3 é 69. Por que que aqui, professor, você está colocando 6 e não está colocando 3, igual os demais? Por quê? E ali passou um jogo. Porque aqui é como se a pessoa jogasse com ele mesmo, né, galera? Então eu tenho que descontar um jogo. E aí 45 mais 5, eu teria os 50 jogos exatos que a gente precisa, tá? Então ali aquele 6 é porque como se, por exemplo, eu jogasse comigo mesmo. Não tem essa partida, né? Então sempre tem que descontar um valor em cada um deles ali, beleza? Então 45 mais 5, 50, e isso aconteceu na letrinha D, né? Ou seja, tem 13 jogadores. E assim, galera, a gente fecha ali a correção de toda a Olimpíada da UEMEP, 18ª versão ali, da galera do nível 3, galera do ensino médio. Galera, coloca aí nos comentários, além daquele código que a gente comentou aí durante o vídeo, né, para você que ficou até o final, qual que era a ideia aí, né, pessoal? Além de praticar ali a sua interpretação, você revisar vários e vários conteúdos, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, numa próxima aula. Até lá!